queridos alunos e alunas, meu nome é Jardel Fernandes, sou mestre e doutorando em Literaturas de Língua Portuguesa pela PUC Minas, especialista em docência e gestão do ensino superior pela Universidade Estácio de Sá. E sou tutor da disciplina Hipnose, Teoria e Prática da Regressão da Memória. Você deve estar se perguntando qual é o objetivo desse curso. O objetivo do curso é levar conhecimentos teóricos e práticos para os que trabalham com atendimento de diferentes pacientes. O curso ainda é direcionado para os profissionais de diversas áreas do conhecimento, que desejam horizontalizar e verticalizar seus conhecimentos. Nesta disciplina, percorreremos o seguinte caminho. Conheceremos alguns aspectos imbricados às práticas hipnóticas. Perceberemos alguns dos pressupostos e postulados teóricos. Analisaremos as ontologias e epistemologias que rondam o fazer da hipnose. Faremos uma incursão através de conceitos e teorias seminais para o estudo dessa ciência. Cotejaremos as teorias que rondam os modos de realização do ser, estar e fazer das práticas da hipnose. Sinceramente, espero que gostem dessa aula. Vamos começar? Hipnose e regressão são palavras que por muito tempo estiveram vinculadas ao campo religioso, mais especificamente ao campo do sagrado. Há quem acredite que seria possível, através da hipnose, regredir ao inconsciente que lhe reporte a vidas passadas. Entretanto, nessa disciplina eu quero pensar com vocês, queridos alunos, a hipnose como campo de estudo científico. Farei algumas reflexões e trarei à baila desdobramentos e questões dialéticas que as ciências que tratam a hipnose colocam à nossa disposição. Para começar, é preciso entender que a regressão de memória é uma técnica bastante antiga, que foi utilizada em sociedades esotéricas fechadas. Hoje vem sendo cada vez mais pesquisada de uma maneira científica pela psicologia contemporânea e vem sendo empregada na resolução de comportamentos inadequados, quando as causas lógicas são aparentemente desconhecidas. Regressão é a busca em seus arquivos da memória de situações traumáticas e conflitantes, de comportamentos que aparecem como comportamentos inadequados. Mas por que a regressão? Porque nela não há somente a lembrança do fato traumático, das experiências ruins, mas principalmente a sua vivência, que é a maneira mais efetiva de conseguirmos modificar as gravações que estão em nossa psique, em nosso inconsciente e que dificultam nosso desenvolvimento. Para que serve a regressão? Primeiro, para buscar situações primárias que, uma vez conscientizadas e vivenciadas, perdem sua intensidade de atuação. Depois, para que a pessoa possa se liberar das consequências desagradáveis e prejudiciais resultantes de situações traumáticas originais, comportamentos indesejados e assim por diante. Quero dizer a vocês que o objetivo é fazer com que o indivíduo possa ser livre para escolher racionalmente o comportamento que melhor lhe convém. Quando fazer a regressão? Estou levantando vários questionamentos. Sempre que detectamos em nós comportamentos repetitivos, indesejáveis, sem causa lógica, que se impõem de uma maneira praticamente incontrolável, como medos incompreensíveis, irritabilidade gratuita, dificuldade de desempenho diante de situações específicas. Por exemplo, sentir medo de um cachorro muito bravo é uma coisa natural. Agora, sentir medo de um cachorrinho, um bichinho de pelúcia,
não é algo muito desejável. Então, a hipnose pode ajudar a tratar esses traumas, essas angústias, as dificuldades que o sujeito tem. Até que idade é possível regredir? Em princípio, podemos dizer que a regressão pode ser aplicada para qualquer idade. Se essas histórias provêm ou não de vidas passadas, na prática isso não importa para nós. O que importa é que ao nos conscientizar e perceber novas experiências, podemos nos tornar sujeitos melhores. Você pode ajudar o seu paciente a se tornar uma pessoa melhor e a se libertar de situações que poderiam aprisioná-la, encapsulá-la em um estado de angústia. Como são empregadas as técnicas hipnóticas? Sempre buscando um estado alterado de consciência. A hipnose é um estado alterado de consciência. Pode ser realizada individualmente ou grupo, com acompanhamento, através de relaxamento profundo. Na hipnose e no relaxamento profundo, o indivíduo é levado a um estado, como eu já mencionei, a um estado alterado de consciência. No relaxamento profundo, a consciência é preservada durante todo o processo de tratamento. Nós vamos fazer uma incursão através do tema da hipnose. Vamos falar um pouquinho sobre alguns autores, ontologias e epistemologias. Hipnose. A palavra hipno é um radical grego que quer dizer sono. E ose, um sufixo grego que quer dizer estado. Já dá para você uma dica do que é hipnose, um estado aparente de sono. É uma técnica neurofisiológica utilizada para romper as barreiras da consciência e acessar os objetos recalcados no inconsciente. A técnica busca resgatar e fazer emergir situações conflitantes, traumáticas e angustiantes. E ela acessa de forma mais profunda as causas dos conflitos internos. Em geral, o tratamento com a hipnose pode durar um longo período ou pode ser que cada sujeito tem suas particularidades e idiosincrasias, consiga resolver seus conflitos com poucas sessões. Quem são os grandes pensadores da hipnose? É uma ciência nova. Vou fazer uma sequência de pensadores dessa ciência. Nós vamos falar primeiro de Franz Anton Mesmer. Nasceu em 1734. Ele acreditava que existia uma forma magnética ou fluido universal que influenciava a saúde do corpo humano. A saúde e a doença seriam frutos de desequilíbrios deste fluido universal. Ele começou usando objetos como ímãs para transferir energia para os sujeitos. Depois, Mesmer, fundador do mesmerismo ou linha mesmérica, começou a usar as mãos para transferir energia para pacientes em hospitais e em atendimentos individuais. Através do uso das mãos, Mesmer levava os sujeitos à hipnose e ao sonambulismo. Logo depois, temos um grande pensador, o primeiro a definir técnicas de hipnotismo, o Dr. James Braid, nasceu em 1847. Cientista e primeiro a usar a palavra hipnose como forma científica de tratamento. Médico cirurgião escocês, um pioneiro cientista moderno a trabalhar com a clínica e investigamento com o estado hipnótico e sua indução. Ele é considerado o iniciador da hipnose científica. Sigo minhas reflexões com James Isdale, nasceu em 1808, utilizou o sonambulismo para realizar cirurgias. Você deve estar esperando o momento para mencionarmos o grande mentor de Sigmund Freud, Jean Charcot, nasceu em 1825,
e estudou os efeitos da hipnose em pacientes histéricos. Ele induziu o sujeito à hipnose através de toques em pontos específicos no corpo dos pacientes. O toque de Charcot na testa ainda é usado em muitas escolas de hipnose. Após ser tocada na testa, os sujeitos entram em transe. E por falar em Freud, no artigo O Método Psicanalítico de Freud, o autor relata brevemente o percurso da psicanálise, passando do método catártico, praticado em 1895, até o que ele chamou de o singular método psicoterápico designado psicanálise. Freud, ele deu o próximo passo ao introduzir mudanças técnicas que o levaram a novos resultados, a saber, o abandono da hipnose. Ele percebeu que era possível acessar o trauma, a angústia, as experiências vividas, mas percebeu que a pessoa, o sujeito, não conseguia reelaborar suas experiências traumáticas. Então, ele abandona a hipnose e se volta para o método da associação livre, em que o sujeito vai relatando suas experiências, contando tudo o que passou, e aí Freud percebeu que esse método era mais eficaz para alcançar objetos recalcados no inconsciente. Freud também percebeu que existia uma certa resistência e que a associação livre, aos poucos, ia vencendo as barreiras da resistência. Segundo Freud, a meta do tratamento é, em última instância, tornar o inconsciente acessível à consciência, o que se consegue mediante a superação das resistências. É importante ressaltar que Freud, embora abandone a hipnose, ele não nega a aplicação da técnica, conforme alguns psicanalistas têm dito. O que ele mostra é que o método da associação livre é mais eficaz ao tratar cada um dos pacientes. Nós precisamos ter essa visão. É importante pensar que alguns que tratam com técnicas psicanalíticas costumam pensar que Freud negou completamente a hipnose, mas esse não é o caso. O ponto é que Freud percebeu, como já dissemos, que o método em que a pessoa vai dizendo tudo o que sente, todas as experiências, traz à baila e coloca na berlinda questões até então recalcadas. Freud também percebeu que a habilidade e capacidade do hipnotizador era muito importante ao tratar pacientes com a hipnose. Outro teórico sobre o qual quero me debruçar é David Ellman, nasceu em 1900, nos Estados Unidos. Seu nome, na verdade, foi David Koppelman, o primeiro a acompanhar uma cirurgia cardíaca sob hipnose. Aos 8 anos de idade, ele percebeu que o pai sofria muitas dores por causa de um câncer terminal. E aí, o pai foi tratado com a hipnose e conseguiu suportar algumas de suas dores. Ele desenvolveu um método fácil e duplicável, o Ellman, para alcançar a hipnose em qualquer pessoa em menos de 3 minutos. Criou uma forma de terapia onde é possível resolver problemas que afligiam os sujeitos há anos. Desejo lembrar-lhes, queridos alunos, que o sonambulismo, já mencionado por mim, pode ser compreendido como o estado mais profundo da hipnose. Seguindo nessa esteira, quero destacar para vocês Milton Erickson, psiquiatra norte-americano, especializado em terapia familiar e hipnose, fundou a American Society of Clinical Hypnosis e foi um dos hipnoterapeutas mais influentes do pós-guerra. Ele publicou vários livros, um arcabouço teórico vastíssimo. Durante os anos 60, Erickson
popularizou um novo tipo de hipnoterapia, conhecida como hipnose ericksoniana. Em vez de induzir de modo impositivo e até autoritário o transe hipnótico, ele induzia o próprio sujeito a perceber que ele mesmo poderia entrar em transe. Nesse ponto da nossa aula, vamos fazer algumas fabulações acerca das práticas que envolvem a hipnose. Vamos fazer algumas fabulações, algumas reflexões. Atualmente, usada na psicologia e na odontologia em pacientes que não conseguem, que não se pode aplicar analgésicos, a hipnose tem sido muito eficaz. É interessante que, quando digo na comunidade científica, quando eu menciono que a comunidade científica aceita o tratamento hipnótico, estou me referindo a uma pequena parcela da comunidade. A legitimação do valor terapêutico da hipnose já foi questionada durante o governo de Jânio Quadros e foi proibida no Brasil, nos anos 60. Foi novamente aceita e legitimada nos anos 90, durante o governo de Fernando Collor de Mello. Seguem outras reflexões acerca da hipnose. Quero muito mencionar para você outras questões. Todos os sujeitos são suscetíveis à hipnose? Não. Simplesmente alguns sujeitos são resistentes e não indutíveis ao transe. Já existem resoluções e documentos que regulamentam o uso da hipnose nas clínicas médicas. A técnica é chamada de hipniatria e no campo odontológico, hipnodentia. Algumas clínicas de fisioterapia e de psicologia já têm usado a prática da hipnose. Nós podemos pensar na hipnose como um filme, em que você assiste e você chega a pensar que tudo aquilo é real. A regressão também é assim. É possível acessar o passado, perceber as causas dos conflitos como se tudo aquilo estivesse ocorrendo novamente. De modo que não é necessário ao condutor qualquer tipo de faculdade paranormal ou mediúnica. Existem dezenas de livros e manuais de técnicas de indução hipnótica. Antes de iniciar qualquer prática terapêutica, é necessário tomar alguns passos. Quais são alguns passos que devem ser tomados? Alguns passos que devem ser tomados é pensar num local, um local em que você vai receber o seu paciente. Precisa ser um local ventilado. A pessoa precisa estar confortável. Se você for atender um paciente, procure colocá-lo numa cadeira reclinável, se for possível. Evite o barulho excessivo. Seja acolhedor e demonstre empatia. Olha, é claro que cada sessão de prática hipnótica tem suas particularidades. Há muitas técnicas a serem usadas. Eu vou falar com vocês aqui de algumas sugestões. Esse é um curso de pós-graduação e você vai encontrar muito mais informações avançando em seus estudos e pesquisas, também na sua prática. Por exemplo, quando você fala de modo calmo, tranquilo e às vezes sussurrado, isso tem um efeito calmante na psique, na mente humana. De modo que, durante uma sessão, procure deixar a pessoa tranquila. Digamos que você vai receber um paciente. Então você pode dizer a ele, fique tranquilo, relaxe, feche os olhos, procure se imaginar num local
calmo e tranquilo, como num bosque ou num parque ou numa zona rural. Escute o farfalhar das árvores ou o sussurrar das águas. Agora, imagine se encontrando com uma pessoa a quem você muito ama. Abrace essa pessoa. O que você sente? Abra o seu circuito da memória, a fim de que experiências positivas, lembranças positivas, tomem o lugar de lembranças e sentimentos angustiantes. Agora, eu vou contar até 10, de frente para trás e de trás para frente. E você vai se sentir ainda mais relaxado. São algumas sugestões que estou oferecendo. E após a sessão, marque com a pessoa, com o seu paciente, dia e horário para ele retornar. Pergunte a ele o que ele achou da sessão. Em geral, uma sessão dura 50 minutos, 1 hora. Tudo precisa ser feito de forma muito organizada, pensada, programada. Alguns céticos têm negado a prática hipnótica. Entretanto, os dados e pesquisas acumulados até o momento são muito promissores e, fatalmente, nos próximos anos, haverá pesquisas ainda mais sólidas e contundentes no campo da hipnose. Estamos em uma sociedade contemporânea em que as pessoas enfrentam conflitos, então a prática da hipnose será cada vez mais procurada na contemporaneidade. Quero também colocar na berlinda outras reflexões acerca da hipnose. Vou ampliar seu conhecimento sobre o assunto. A hipnoterapia é o caminho que nos ensina a entender como podemos assumir o controle de nossa mente e, por consequência, guiar nossos caminhos para as conquistas que há tanto tempo esperamos. O papel do hipnoterapeuta é identificar eventos passados que são desconfortáveis, que têm tornado a sua vida um pouco difícil, conflitante. Identificando-se as causas, é possível pensar então em como solucionar os problemas. Mudando a emoção, as sensações, os comportamentos, conforme já mencionei. A hipnose tem excelentes resultados para depressão, ansiedade, síndrome do pânico, baixa autoestima e ajuda as pessoas, ajuda o paciente, os sujeitos a enfrentar suas dificuldades. Já caminhando para o finalzinho da nossa aula, quero resumir a nossa aula dizendo que a hipnose é uma técnica a ser usada em vários campos. Por exemplo, a hipnose forense, usada nas áreas jurídicas. Nesses casos, usa-se a hipnose para desvendar alguns crimes. Ela não é usada apenas como forma de tratamento psicoterápico. Já mencionei para vocês também que pode ser usado no campo da odontologia, da medicina, da fisioterapia. A hipnose não é uma terapia, mas uma ferramenta terapêutica. A técnica promove o alinhamento entre o consciente e o inconsciente, sendo possível atingir o equilíbrio emocional. Permite que o cliente possa encontrar em si mesmo a força e a confiança para enfrentar seus problemas e recuperar o bem-estar. Caros alunos, espero que tenham gostado dessa aula. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado e até mais.